Sejam bem-vindos a essa grande estreia do podcast do Instituto Elas. O podcast em ação está iniciando. Sempre estaremos todo mês por aqui para trazer informações, conexões e também entrevistas incríveis para informar sobre o tema de impacto social na vida de muitas pessoas, em especial das mulheres. E para a gente falar hoje sobre o impacto do Instituto Elas e a importância dos programas para transformar vidas, eu trouxe aqui convidadas muito especial. Dani Camargo, que é a idealizadora do Instituto Elas, e também Nívia Marquezini, presidente do Instituto, e a Rose Santini, coordenadora dos serviços que protege mulheres de vulnerabilidade às Marias, entre outros. A Rose vai contar porque ela também está desde o início nesse grande instituto que promove muito impacto, transformação na vida de muitas mulheres e, consequentemente, na vida das famílias. Então, fica já comigo. Nós tivemos um probleminha técnico, como todo o programa ao vivo acontece, mas já estamos aqui. Eu quero você comentando comigo aqui no YouTube, porque meu celular está aqui. Eu quero ver você comentando, compartilhando para quem precisa saber também mais sobre o Instituto Elas e também, por que não, você vir ajudar o Instituto Elas através dos programas, através de tantos atendimentos que o Instituto promove aqui na cidade de Bauru, e vem muitas outras ações por aí. Então fica comigo, curte, compartilha, a sua participação é muito importante. E durante esse ao vivo aqui com essas convidadas especiais, nós faremos sorteios. Então já comenta, me fala aí, quem é você que está comigo aqui no canal do YouTube? Me fala seu nome, já vamos aqui interagir com as nossas convidadas. Eu quero agradecer em especial a Kátia Meirelles, ela é intérprete de Libras e está aqui com a gente. Você está vendo aqui no cantinho? Eu falo rápido, eu sou acelerada, vou dar trabalho para a Kátia. Então, para aquela pessoa que precisa da leitura em Libras, esse podcast também é um programa inclusivo. Olha só, até nisso a gente pensou. Então já compartilha por aí. É um podcast totalmente diferenciado, porque através de informações e ações impactamos muitas vidas. Eu quero agradecer também em especial a Dami Esmalteria e Cabelo Express há 10 anos, é apoio aqui também desse podcast. A Auri Estúdio, o CEO Kleber e o Flávio, que estão aqui nos bastidores, eles estão conduzindo aqui com maestria esse podcast ao vivo. E também a Alisson conduzindo aqui conosco todos os detalhes desta estreia para fazer acontecer. Então, para começar, eu quero que cada uma de vocês que estão aqui sejam bem-vindas, meninas. A estreia sempre dá aquele friozinho na barriga, dá aquela tensão. Às vezes acontece probleminha técnico, mas estamos aqui com o objetivo, através do podcast em ação, para impactar vidas também através das informações. E traremos aqui cases de sucesso, histórias de mulheres e famílias que foram transformadas sendo atendidas pelo Instituto. Então, para começar, vamos entender um pouquinho mais quem são essas mulheres que estão por trás do Elas, que faz tudo isso acontecer, que vocês vão saber muito mais através aqui do podcast em ação. Dani, eu e Nívia e Rose, eu quero que vocês se apresentem, mas de uma maneira, quem é vocês? Quem é o ser humano Nívia? Quem é o ser humano Dani, a Rose? O que fez? Qual que é a particularidade que fez com que vocês, que motivou vocês a estar ter como propósito o Instituto Elas na vida de vocês? Vamos começar com a Dani aqui. Ai, André, eu falo que esse momento de ao vivo deixa a gente um pouquinho tenso, mas a gente vai tentar levar com leveza todo o impacto que o Elas faz no município. Obrigada, minhas parceiras. Eu falo que nós não trabalhamos sozinho. O Instituto ele é criado com muitas mãos. Fui a idealizadora, mas o que criou a primeira ideia. Mas o Elas, ele foi transformado por muitas mãos. E o que te motivou? Qual foi a principal, algo que despertou em você há 5 anos atrás? Eu preciso fazer alguma coisa em prol das mulheres. Andréia, é algo tão forte, porque eu pensei na minha trajetória toda de vida, de todos os desafios que eu já tive. Eu falei que eu já contei inúmeras vezes, a Rose já acompanhou eu contar muitas vezes a minha história, mas eu não me canso de contar, porque
isso vai impactar outras pessoas. E eu quero que as outras pessoas entendam que nós somos pessoas de verdade, que têm desafios, mas que também a gente quer fazer a diferença. Nós nos identificamos muito com ídolos, falar, olha, aquela mulher é forte, aquela mulher consegue transformar, se eu fosse igual ela, por que não ser igual a gente mesmo? Exato. E transformar vidas? Por que não a gente fazer a diferença na vida das outras pessoas, quem nós somos mesmo? Então, em função dessa minha trajetória, eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Morava aí realmente numa comunidade, tive toda uma trajetória de desafios que não é diferente de outras pessoas, mas sofri muitas violências de todos os formatos, tanto na parte quando eu era criança, depois em questões de alcoolismo na família, dependência química, e também em questão de violência em relação à empresa, em relação a relacionamento. E eu falei, poxa vida, eu preciso transformar alguma coisa. Eu preciso sair de onde eu estou e abrir algo que pudesse realmente impactar outras mulheres. Aí veio o Elas, o nome Elas. Vou fazer algo pensando nas mulheres, em poder apoiar as outras mulheres e diretamente me apoiar também. Então, também ser resgatado. Porque nós somos resgatados todos os dias. Não verdade. é porque nós estamos na linha de frente que nós não temos outros tipos de problemas também. Então, eu acredito que o Elas é uma transformação. Então, por que me impactou tanto? Eu quis realmente fazer algo direcionado ao Elas, para transformar a minha vida e transformar a vida de outras mulheres no combate à violência. Nossa, que relato incrível. Você viu que ela se emocionou, né? Eu aqui também me emocionei, porque realmente isso foi um grande motivo. Parabéns, viu, Dani? Porque... E essa sua motivação fez com que hoje, né, impacte tantas vidas, e nós vamos falar disso já já. E a Nívia hoje como presidente do Instituto, também promovendo ali todas as ações. O que te motivou a trabalhar? Primeiro, você é assistente social. Isso. Que já é um grande propósito, né, trabalhar com assistência. Sim, com certeza. Eu sou assistente social há 17 anos, né? Eu sou casada, tenho um filho lindo de 11 anos e iniciei minha trajetória, assim, profissional muito jovem. Meu pai me levou para trabalhar já com 14 anos, né? Depois eu consegui fazer aí a faculdade de serviço social, hoje sou formada. E assim, é aquela coisa, né? É aquela situação que a mulher vivencia diariamente, né? Violências diversas, e eu nunca sofri violência física, mas já sofri violência psicológica. E fazer parte hoje do Instituto é ressignificar algo muito importante na nossa vida. Ai, na minha bacana. vida em especial. A gente tá muito emocionado. Isso aqui tá muito emocionante. Tá demais, viu, meninas? O relato de vocês. Parabéns. E você, Rose, que eu sei também que tá desde o início aqui, junto com a Dani, guerreira. Sim. E está à frente da coordenação, que eu acho que talvez eu, de fora, olhando hoje como, né, sendo a parte de comunicação ali com vocês, muito desafiadora ali, as Marias. Sim. Fala um pouquinho sobre vocês estar aí do Projeto As Marias. Sim, eu sou a Rose, eu sou casada, eu tenho 2 filhos pets maravilhosos, que eu amo. Bud e a Catarina, beijo, mãe tá aqui. Legal, legal. Meus filhinhos. Eu sou formada em marketing, né? Foi a minha primeira formação. E através do marketing que eu conheci o serviço social. E eu me encantei pela área do serviço social, né? Eu pensei, bom, já que eu posso fazer algo pelas pessoas, por que não? Né? Estudar, aprender, conhecer e correr atrás desse sonho mesmo. E aí eu conheci a Dani, né? Nós trabalhamos junto em uma outra entidade, uma outra instituição, que também trabalhava com pessoas em situação de vulnerabilidade. E ela falou para mim desse sonho, né? Que ela tinha vontade de abrir uma instituição que trabalhasse no fortalecimento das mulheres, né? E quando ela te convidou, o que você sentiu? Eu falei, na hora, topo, vambora, né? Vambora. Olha aí, mulher fortalecendo mulher. Eu falei, não, vamos junto, né? É um desafio muito grande, com certeza. E quando nós assumimos o serviço, que hoje nós temos parceria com a assistência social aqui de Bauru, com a Secretaria agora não é mais Secretaria do Bem-Estar Social, é Secretaria da Assistência Social aqui de Bauru, né? E quando nós assumimos esse serviço, que é esse abrigo de mulheres,
foi um desafio muito grande, porque trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade já é um desafio enorme. Agora, trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade e que passaram ou passam por violência doméstica é uma situação bem complicada. É um desafio para vocês que também estão à frente. Totalmente. É um trabalho, assim, eu digo que é um trabalho muito complexo, mas é um trabalho cheio também de desafios e conquistas também. Porque do jeito que as mulheres entram no abrigo, elas não saem. Então, assim, a gente com certeza planta a sementinha e elas saem diferente do que elas entraram ali, sem dúvidas. Tá vendo só? Um relato super importante da Rose, que está desde o início. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre as Marias, o que é a Casa As Marias. É importante nós falarmos. A gente está aqui com o pessoal, Nívia. Aí eu vou abrir a palavra para você. Nós temos que falar com a nossa audiência. Olha aqui o Kleber Figueiredo, o Renato Muniz, o Paulo Roberto. Temos aqui a Radassa. Ô, Radassa, um beijão. Que bom que você entrou. Gostei de te ver aqui, mulher. Compartilha já com as amigas. O Clove, as meninas do Elas. Obrigado, Clóvis. Clóvis que faz um trabalho aqui muito importante na nossa cidade também, com o social, né, Nívia? Pessoal, Vânia, muito obrigado. Fica na audiência conosco, que nós vamos ter sorteio já, hein? Fica mais um pouco, compartilha esse ao vivo para quem precisa conhecer o Instituto Elas, para quem precisa ser impactado através dos programas do Elas, nós vamos falar disso já. Nívia, complementa aí pra gente. Isso, eu lembrei Pessoal, um fato Vânia, curioso. muito obrigado. Fica na audiência conosco, que nós vamos ter sorteio eu conheço a Daniela há Fica mais um muitos pouco, anos, compartilha algumas décadas, né, esse ao Dani? vivo para quem Precisa revelar, né? Para não falar a idade, melhor não. impactado A Dani era amiga de adolescência do Elas, nós da vamos falar minha disso irmã. já. Nívia, Né? complementa E aí o tempo pra gente. passou, nós crescemos e aí nós nos reencontramos em 2010 numa organização também trabalhando com criança e adolescente. Precisa revelar, E né? lá eu pude conhecer a profissional competentíssima que é a Daniela. Olha que maravilha. Eu Legal falo isso, que é hein? uma história de união, E aí né? nós nos reencontramos em quando- 2010. Na trajetória, as meninas até colocaram, eu sou psicóloga de formação, tenho aí 42 anos, tenho uma filha. E eu falo que a gente está sempre nessa trajetória, indo e vindo a todo momento, então as meninas fazem parte da minha trajetória de vida. A Rô, que aceitou esse desafio de vir, eu falei, ó, vamos, topa, vamos lá. Pra quando? Pra amanhã? Então, assim, realmente é um desafio. E depois acabou fundando Elas, eu assumi outras responsabilidades, e quando eu fiz o convite pra Nívia, falei, Nívia, chamamos a diretoria, Nívia, você quer assumir essa responsabilidade, ficar esse desafio? Ela falou assim, eu falei, ó, vamos, topa, estou junto, vamos lá. Quero abraçar essa ideia com você, quero abraçar essa trajetória com você, então é uma relação muito de respeito, de confiança com elas, com a equipe Elas, mas com essas meninas que estão aí, que nós andamos de mão dada, Maravilha. para fazer as coisas darem certo. Então você que está nos acompanhando aí no ao vivo, vocês puderam conhecer um pouquinho mais quem são essas mulheres que fazem ali acontecer todos os programas, os impactos que o Elas leva em muitas comunidades na vida de mulheres que transformam famílias. Agora a gente vai saber um pouquinho mais. O Rose Santini, conta um pouquinho mais pra gente. Eu gosto do seu sobrenome, viu? Rose Santini. Conta um pouquinho melhor sobre as Marias. E depois compartilhe uma história. Eu acho que com certeza não tem só uma, né, Rose? São várias, né? Há quanto tempo existe as Marias? O que é a Casa As Marias? Compartilha aqui com a gente. Eu gosto do sobrenome, nós assumimos a gestão em 2023. Conta um pouquinho melhor sobre as Isso, Marias. 2023. Nós estamos indo para o depois terceiro compartilha ano de uma gestão ali história. Acho que do com certeza abrigo, não tem né? só Que uma, foi né, Rose? denominadas Marias, porque são várias, todas né? as mulheres, Há quanto né? tempo Então as existe Marias no Marias? geral, O porque que todas é a são Casa bem-vindas Marias? e são acolhidas ali por nós. Hoje o abrigo tem capacidade para 20 mulheres junto com seus filhos. Né? Nós fazemos um trabalho de acolher as mulheres. O trabalho ali é fortalecer a mulher e para que rompa o ciclo de violência doméstica. Então, é um local sigiloso que acolhe as mulheres para que elas possam se fortalecer e sair do ciclo de violência.
violência. Na verdade, a gente trabalha para que ela possa ter autonomia, independência financeira, porque a gente sabe que muitas das mulheres estão no ciclo de violência ainda por conta da questão financeira. Muitas ainda, infelizmente, são dependentes financeiramente do companheiro e emocionalmente também. É um dos fatores que mais acontecem ali, né? Então, o nosso trabalho é o quê? É fortalecer essa mulher, encaminhá-la para o mercado de trabalho, trabalhar o rompimento do ciclo de violência para que ela veja o quanto ela é importante, o quanto ela é empoderada, o quanto ela não precisa estar naquele relacionamento abusivo para ser feliz. Que o que importa para ela realmente é ela. Ela precisa se ver como mulher, estar bem, estar feliz. Porque quando a gente está bem, quando a gente está fortalecida, a gente consegue cuidar do outro. Com certeza. Então, muitas mulheres chegam ali, elas não conseguem nem cuidar dos próprios filhos. Como que as mulheres chegam até o abrigo? Como que funciona? Sim, elas são encaminhadas pelo Centro de Referência da Mulher hoje aqui em Bauru, que é o CRM. Então, a gestão do abrigo é em parceria com a secretaria, né, conforme eu mencionei antes, e a porta de entrada é o CRM. Então, elas procuram através do CRM e o CRM faz o encaminhamento para o abrigo. Mas a mulher também, que vai até a DDM, que é a delegacia, que agora é importante dizer que ela está aberta 24 horas, porque antes era horário comercial, né? Então, é muito importante, mulheres que estão acompanhando, hoje já tem essa demanda que atende 24 horas, é muito importante. Então, assim, façam denúncia, vá buscar apoio, porque vocês não estão sozinhas. Então, a mulher que vai até a delegacia ou nas unidades de saúde, né, que nós temos de apoio, as UPAs, que estiver passando em situação de violência e precisar de apoio, pode acionar o CRM, pode entrar em contato direto, que a gente está dando todo o suporte. Então, essa é a porta de entrada principal, para que seja direcionado e encaminhado para o abrigo. Ali, a mulher pode ficar até 6 meses acolhida junto com o filho. Aí tem muitas que falam assim, nossa, mas 6 meses é muita coisa. Não é muita coisa para quem quer reconstruir a sua vida. Certo. Né? E, Rose, quando elas, por exemplo, tem mulheres que ficam 1 mês, 2 meses, chega a ficar até 6 meses. Como que funciona o trabalho lá com elas? Nós temos ali, eu estou à frente na coordenação, eu tenho uma assistente social, assistente social é Renata, e eu tenho a psicóloga Emily, que trabalham ali junto comigo. A equipe técnica faz todo um trabalho de fortalecimento nessa mulher, né? Ela é direcionada para o mercado de trabalho, ela é direcionada para demandas de saúde, os filhos são encaminhados para a educação. Muitas dessas mulheres também não têm o ensino médio completo, então elas são encaminhadas também para a questão de educação. Teve, inclusive, uma que nós inserimos no curso superior. A gente conseguiu uma parceria com uma universidade aqui de Bauru, e ela foi inserida no curso de pedagogia. Então, assim, para nós foi muito bacana, né? E de graça. Então, para nós, assim, foi uma vitória ver ela, né, ali na faculdade. E essa parceria com a faculdade, é bem-vindo outras instituições fazerem parceria com vocês nesse sentido? Não, para apoiar, porque vocês cuidaram da mulher, elas tiveram todo, né, essa triagem, vamos, né, mudar de vida, estudo, atendimento psicológico, jurídico. E então as instituições podem estar apoiando para que essa mulher seja direcionada para um estudo, finalizar, fazer um curso superior. Sim. E também vagas, né, de trabalho para se inserir novamente no mercado de trabalho? Não, Rose? sem dúvidas. Nós temos algumas empresas que são parceiras ali do abrigo, que nos ajudam, porque assim, nós temos a parceria, né, com a prefeitura, mas a gente sabe que toda ajuda é bem-vinda de todas as organizações, de empresas. Então, toda a rede de Bauru que possa ajudar é muito bem-vinda. Então, é parceria com empresas que possam encaminhar e dar oportunidade para essas mulheres no mercado de trabalho, em faculdades que possam inserir, clínicas de atendimento psicológico, porque a gente tem uma demanda grande ali de saúde mental. Isso que eu ia perguntar, quero perguntar, vocês podem falar cada uma de vocês, existe números ou dados que mostram isso? Vocês conseguem mencionar? Deixa eu só completar uma fala da Claro. também. Que a questão, nós temos o abrigo, né? Elas têm a visão aí da gestão do abrigo, porém muitas pessoas relacionam a questão da violência só em situação de vulnerabilidade. O abrigo, ele atende todo tipo de mulher, toda a comunidade, independente da sua condição financeira. Porque a violência, é muito importante a gente colocar que a violência, ela não está vinculada só à questão da vulnerabilidade social da pessoa. Então, nós temos contato com muitas mulheres que necessitam de apoio, porque tem às vezes uma rede de apoio grande que
acabam não indo para o abrigo. Mas pontuar mesmo, né, Sim, Rose, sim. que o abrigo é porta aberta. O centro de referência da mulher é de Ok. porta aberta. Sim. Então, todo esse trabalho que a equipe técnica faz, que é uma das políticas públicas, eu acredito que o abrigo é uma das políticas públicas para atender essas mulheres em risco iminente de morte. Muito Porém, por trás disso, existe toda uma rede de apoio que faz todo o trabalho para não chegar nesse abrigo. Trabalha com ações preventivas, trabalha com orientação jurídica, buscar realmente a garantia dos direitos. Então, essa questão que a Rô colocou, e colocou muito bem, desenvolver a autonomia dessa mulher para que ela possa romper o ciclo de violência. Aí se colocou a questão dos dados. O ano passado a gente teve mais de 3 mil boletins de ocorrência. 3 mil boletins de ocorrência. A gente fala, são 3 mil mulheres que foram procurar. As que tiveram E as coragem, outras as que tiveram não coragem. fizeram isso, porque a gente vê que tem muita questão do tabu ainda, né, Andréia? Sim. Porque às vezes a pessoa não quer falar que está sofrendo violência, Sim. tem vergonha. E todas as classes, Tem né, Dani? vergonha, De todas ela- as classes mas eu sociais. acredito assim, que as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas são as que mais buscam ajuda. Sim. Agora, as pessoas que já têm uma classe social, digamos assim, melhor, elas velam, é um pouco velada essa questão da violência doméstica. Ela existe, mas ela é mais velada. Agora, as pessoas em situação de vulnerabilidade são as que mais buscam ajuda. Hoje, o que nem a Dani falou, o abrigo ele é aberto a todas as pessoas. Eu já recebi mulheres ali com ensino superior. Então, assim, independente, o abrigo é para todas. Ah, ok. Mas as que mais buscam ajuda de fato, né, para acolhimento, são as mulheres em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque elas não têm uma rede de apoio, Sim, né? A pessoa que tem uma condição melhor financeira, muitas vezes, ou ela tem essa rede de apoio, ou ela tem financeiramente como se manter. Né? Agora, a pessoa que está em risco social, que está em situação de vulnerabilidade, essa não tem. Então, o apoio dela, o refúgio dela é o abrigo. E ali é a oportunidade dela pensar no pós, na evolução dela. Porque ali a gente dá todo o suporte para essa mulher. Então, ali ela não tem despesa nenhuma. Ela realmente tem esse suporte para ela recomeçar a vida dela. Perfeito, Rose. Que trabalho bonito, transformador realmente. E quem que você que traz agora na sua cabeça um relato, uma história de uma mulher que passou lá com os filhos? Você lembra de alguém assim recentemente? Tem várias mulheres, assim, que passaram, e todas, né, que passaram, marcaram e deixaram alguma mensagem, alguma coisa ali para nós. Isso, sem dúvidas, né? Mas eu acho que, assim, acho que sempre quando eu vou em algum podcast, alguma coisa, eu sempre falo dessa mulher, porque eu acho que ela foi que marcou mais pela situação que ela chegou. Ela chegou para nós e aí quando a gente pega a documentação para tirar cópia, né, para fazer o prontuário, e o RG dela, ela tava com o olho roxo, porque quando ela foi tirar o documento, ela tinha apanhado. Então o RG tava um roxo assim enorme no olho dela. E aí eu lembro que ela chorava muito, né? As filhas dela também eram muito assustadas. E aquilo me marcou bastante. Impactou. Me marcou bastante porque era uma menina jovem, uma menina que já tinha passado por abrigo. Então, assim, ela morou por 5, 7 anos em abrigo quando criança. Então, a situação, assim, dela foi só realmente, assim, um ciclo de violência que foi indo, seguindo. E aí, quando ela chegou no abrigo, ela chegou nessa situação e a gente foi trabalhando. Ela ficou por quase 6 meses no abrigo com a gente. Ela era uma figura. Ela era muito animada. Ela mudou? Nossa, ela depois, assim, ela foi transformando. Aquela transformação. Ela era super animada. Ela animava a casa, ela cantava. E Os depois que ela... filhos também ali junto Não, com as meninas ela. dela, assim, evoluíram de um jeito, porque as crianças só choravam. E a gente foi trabalhando também, né, com as crianças, a psicóloga fazendo os grupos. E ela foi uma evolução. E quando ela saiu para casa dela, né, ela teve o suporte do aluguel social, da moradia social, que apoia as mulheres em situação de violência, é importante relatar também. Ela teve esse suporte e hoje ela tá muito bem. A gente tem contato ainda com ela. Ela tá muito bem, maravilhosa, trabalhando.
filho, as filhas na escola, ela tá solteira, tá vivendo a vida dela. Então, assim, foi uma que impactou muito, entre outras, né? Claro, que passaram por ali, mas foi uma que hoje a gente vê o quanto ela evoluiu como pessoa e os filhos também, né? Isso é muito bacana. Pronta pra para nós. reescrever a história dela. Não, Pronta totalmente. para reescrever. Gente, olha que trabalho incrível, né, que o Instituto Elas promove. Por isso que esse podcast em ação vem exatamente com o objetivo de informar. Porque o Instituto Elas é ação, o Instituto Elas é impacto. Eu ouvindo aqui essas mulheres, eu me emociono. Imagina você também que está assistindo aí. Então, venha fazer parte também desse apoio. Você, mulher que está nos assistindo, eu vi que tem mulheres aqui, tem a Kellen, tem também a Vânia, pessoal, a Fabi Rossi. Mulheres, apoiem mulheres. Estenda a mão para outra mulher, né, Dani? A gente estava falando disso antes de iniciar, não é? Sim. Eu acho isso super importante, apoiar outras mulheres. Como a gente falou que muitos assuntos são velados, o que eu vejo da maior dificuldade, e nós estávamos conversando sobre isso ali nos bastidores, de como é difícil, às vezes, mulher apoiar mulher. Porque, então, nós queremos trazer essa conexão, esse movimento em ação mesmo do Instituto, e que ele possa transformar outras mulheres, tanto no empreendedorismo, quanto na garantia de direitos, combate à violência. É a bandeira do Instituto, é a bandeira realmente trazer as mulheres para próximo, trazer as mulheres que elas se conectem e que a gente possa ser espelho uma das outras e possa motivar também. Isso, perfeito a sua colocação, Dani. Você quer complementar com alguma coisa, Nívia? Em relação a mulher, fortalecer mulher. Então, vocês estão juntos, nós estamos juntas aqui, né? Sim, levando esse propósito cada vez mais avançando através aqui da informação da rede social, desse podcast, para a gente levar mais informações sobre os programas, em breve nós vamos trazer também mulheres que foram atendidos, como você acabou de relatar, agora ela já está pronta e já recomeçou a vida dela, né, Nívia? Sim, esse instituto, ele veio para mudar, né, realmente aqui a cidade de Bauru, né, para trazer uma evolução, para trazer uma transformação para as nossas mulheres. E é um slogan, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. É isso mesmo, Nívia. Agora eu quero saber um pouquinho mais. Veja quem pode estar respondendo um pouquinho, uma responde, a outra. Quais são os programas que estão funcionando hoje atualmente no Instituto? Porque já teve alguns, agora tem outros aí que estão em todo o movimento. Sim, nós temos alguns programas que são em parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o abrigo, né, para mulheres em situação de violência doméstica, as Marias. Nós temos o programa de inclusão produtiva, que é um programa que proporciona os cursos, capacitações para mulheres, curso de design de sobrancelhas e trança, né, para que essa mulher se torne uma empreendedora. Sim. Nós temos um programa agora recente que é para homens agressores, né? Trabalha. Conta um pouquinho mais sobre isso. Psicólogo que vai trabalhar com esses homens. Que legal. Né? Para que eles se não volte a repetir esse comportamento. Exatamente. Para trabalhar com esses homens autores de agressão, né? Fazer através de grupos para que eles possam refletir. Reflexivos. Para que eles possam refletir sobre toda a violência, porque a gente fala da violência contra a mulher, mas a violência contra a mulher é do patriarcal, né? Do machismo patriarcal, porque ele foi criado dessa forma. Então, para ele, tá tudo certo, né? Eu falo porque, por exemplo, meu avô mesmo, que é falecido, mas a minha avó, até meu avô falecer, ele colocava comida no prato pra ele, né? Sim. Pra ele. Ela colocava comida no prato pra ele, porque senão ele não ia comer. Fazia parte da cultura. Fazia parte da cultura. Então, assim, a gente vê muitos homens que a gente faz algumas palestras pra homens também, não só pra mulheres, isso é importante frisar. Eles ficam assim, nossa, mas isso era machismo? Nossa, mas isso é violência? Porque pra eles é normal, faz parte da cultura. O pai deles ensinou que pra eles serem homens, eles têm que ser dessa forma. Então, pra eles é normal, não é aí agora com esse programa, como que os homens agressores chegam para ser atendidos? Isso vai ser pelo Tribunal de Justiça, pela juíza no caso. Mas o importante que a Rô colocou também é porque
porque esse projeto está previsto na Lei Maria da Penha. Quando nós falamos, olha que informação quando nós falamos em proteção à mulher, falamos também em ações de responsabilidade para homens autores de violência. Acabei de relatar que o ano passado tivemos mais de quase 3 mil boletins de ocorrência. São 3 mil homens que agrediram. E esses homens vão se relacionar com outras mulheres. Então, as ações... O comportamento vai se As ações desse programa é ainda na proteção à mulher. São grupos reflexivos que vai ser à parte, equipes totalmente separadas, para realmente trazer uma ação para proteger a mulher. E como a Rô colocou, que muitas vezes é de algo construtivo mesmo, né? Veio de valores que a pessoa entende, e se a gente tentar conseguir minimizar isso, a gente vai ter um grande avanço. Com certeza. Acredito que sempre a gente fala, então, é realmente fazer políticas públicas, é realmente fazer com que as coisas aconteçam. Dessas ações. Sim. Nós temos um comentário aqui da Lena. Lena Costa, obrigada pela sua audiência. Compartilhe aí com as amigas para saber conhecer um pouco mais aí do Instituto Elas. Olha só que programa incrível que faz parte da Lei Maria da Penha, como a Dani acabou de colocar. O que ela está falando aqui é o seguinte: o difícil é eles participarem. No caso, vai ter uma determinação para que aquele homem participe do programa. Isso. A gente vai depois fazer algo, acredito que específico para isso. Okay. A gente convida outras pessoas que estão à frente já para desenvolver esse programa. Esse programa já existe. Já acontece no município, mas com a Unesp, que é um trabalho que desempenha isso já há um tempo, com muita seriedade. Aqui em Bauru? Aqui em Bauru. Mas acabava realmente não sendo tão divulgado. Então elas entram aí com uma parceria junto com a prefeitura e com a Unesp para desenvolver este trabalho. Mas acredito que futuramente nós trazemos algo para falar somente específico desse projeto, porque esse, como a Nívia está colocando, é um dos projetos, mas realmente não é, às vezes, porta aberta, é determinação. Então assim, não tem muita opção. Não tem muita opção, vai ter que participar. Você ouviu, né, Helena? Você ouviu aqui a idealizadora, Dani, ela fez uma explicação junto com a Nívia aqui. Eu preciso comentar, gente, nós estamos com audiência top demais aqui, hein? Ó, Vicky Tomassini, mulher empoderada, maravilhosa. Você conhece a Vicky? Vocês conhecem? É a que dança, a dança do ventre. Ai, maravilhosa! Um beijo, minha querida. E Vicky já esteja presente com a gente dia 26, sexta Conferência de Empreendedorismo Mulheres que acontece. Estaremos lá junto com o Instituto Elas, fazendo uma ação incrível. O ingresso é solidário. Nós vamos recolher kits de higiene pessoal que vai para o programa As Marias, porque acredito eu, quando essas mulheres chegam, é as primeiras coisas que elas precisam, né? Na hora do acolhimento. Sem dúvida, porque é a oportunidade que elas têm de fugir, elas fogem, é com a roupa do corpo. Então quem tá ouvindo é gente, olha, aceitamos doações, tá, pessoal? Parceria. De roupas também. Tudo, roupas, olha calçados. Aí, e não só de mulheres, tá? De crianças também. Bom saber disso. Renata Muniz também aqui com a gente, a Lena deu risada. É isso aí, Helena. A Nilvan, a Vânia Oliveira também. Esse podcast deveria ser diário? Quem sabe? Mas a Vânia, que tá aí, Vânia é irmã da Nívia. Eu era amiga da Vânia quando a gente era jovens, há muito tempo atrás. Adolescente. Não precisa falar o tempo, não vamos entregar. E a gente era muito amiga. E a gente invadiu o guarda-roupa dela pra pegar perfume dela. Meu. E o closet dela, eu falo, mas assim, ela não estava sendo parceiro, porque ela não fornecia, então a gente emprestava dela. Eu trabalhava, né? Eu trabalhava e as bonitinhas iam lá e queriam compartilhar. Mas tudo passou. Marcou. Tudo passou, viu, Vânia? Hoje nós estamos todas aqui. É isso aí. E também aqui a Sofia Rivera. Um beijão pra Dani e as demais Institutuelas, super parceiras. Gente, obrigada pela audiência. É isso aí. Então, já fica a dica, hein? Doação de roupa para mulheres, crianças, kits de higiene pessoal que nós também estaremos recolhendo nesse evento. Então, toda ajuda é bem-vinda, né, Rose? Nossa, sem dúvidas. Sem dúvidas, mulherada agradece. Temos mais alguns programas. Isso, vamos lá, Nívia. Apesar do Instituto existir aí há apenas 5 anos, nós já temos muitos projetos. Eu participei, né? Fui lá conhecer um pouquinho mais sobre o programa de transistas, que eu inclusive quero trazer essas meninas para estar falando um pouquinho. Várias delas já estão empreendendo, ganhando seu dinheiro, tendo seu salão de beleza. A Kelly,
a Gabi Meirelles, isso, a Kelly também são maravilhosas, que inclusive se tornaram professoras, né, do programa. Também a Nayara Mello, que é o curso de design. Você sabe que, olha, as meninas vêm aprendendo de um jeito, através desses cursos profissionalizantes, que uma delas me chamou no WhatsApp esses dias. André, eu te vi lá na formatura do Elas, inclusive tá passando as imagens aqui para vocês, pessoal da técnica, se puder abrir, vocês vão ver, depois vai ficar gravado também esse podcast, a gente colocou algumas imagens de algumas ações do Elas. E ela me chamou, eu vi que você estava lá na formatura, eu me formei, ela tinha meu WhatsApp, me chamou. Você não quer fazer uma sobrancelha comigo, conhecer meu trabalho? Olha, e eu vou fazer com ela. É isso aí. É motivar essas mulheres e empreender e é uma nova trajetória, né? Através dos programas. E nesses lugares onde vocês fazem, são em casas, né, Nívia? Que elas acabam com professores, instrutores. Sim. E sai de lá formada, pronto para empreender. Pronto para o mercado de trabalho. É isso aí. Nós também temos uma parceria com a OAB, que presta assessoria jurídica a toda a população, 3 vezes por semana, ali na 13 de maio, no administrativo do Instituto Elas. Nós também temos o projeto Futebol Esperança. Maravilhoso. Que é desenvolvido para crianças ali da região da Vila São Paulo. Sim. Funciona dentro onde era o antigo Lar Escola Rafael Maurício, né? Então todo sábado de manhã a galera tá lá jogando futebol e eu eles fui lá adoram. conferir e bati um papo lá com a Isabela, com a Simone, que são também psicóloga. A Simone é psicóloga, assistente social. É uma dupla incrível, as duas. E aí elas estavam contando que quando os pais levam as crianças lá, os pais são atendidos. Eles passam orientações em relação à educação, Sim. à formação do jovem. Tem todo um trabalho também feito com os pais. A gente até conversou com os pais que estavam ali, as mães. Eles adoram ali, porque falam dos desafios com aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, e acabam sendo acolhidos ali por elas que estão à frente. Não, sensacional, gente. Vocês pensam em tudo. Mas tudo com o intuito de proteção, né, Nívia? Exato. Todos os projetos aí que a Nívia está relatando, tudo com a prevenção e proteção realmente no combate à violência. Tá. E para quem está nos assistindo, nossa audiência só aumenta aqui, hein? Tô vendo que o pessoal que tá ligadinho está compartilhando a nossa live. Obrigada, hein, pessoal? Também agora com a gente a Paula. Ela pediu, reforça aí, que o endereço do Instituto Elas é na 13 de maio, 1369. Igual você falou aí. 69. Igual você comentou agora, que lá tem o atendimento jurídico. Qualquer mulher pode chegar lá ou faz uma triagem? Como funciona esse atendimento? Qualquer mulher pode chegar. Qualquer mulher, homem, é para toda a população esse atendimento jurídico. Por isso, quando eu chego, às vezes, lá no escritório do Instituto, tá aquele pessoal sendo atendido. É porque tem a parceria, Nenê. Tem a parceria com a Defensoria Pública, é uma parceria com a Defensoria Pública, porém tem os atendimentos que também são abertos à parte de proteção também, orientação, a parceria que tem com a OAB também, como a Nívia relatou. Acredito que tudo aí para realmente gerar impacto social nas pessoas. Ah, maravilha. Juliane também aqui dando parabéns e está dizendo que nós temos que procurar patrocínio para essas mulheres se sentirem bonitas quando elas são lindas e com isso aumentar a autoestima. É isso aí. E aliás, um detalhe que eu mesmo vi, porque eu fui lá nesses programas, nesses cursos, pegam modelos, né? Então vou lá, quero fazer um design de sobrancelha. Vai lá com uma aluna, junto com a instrutora ali, a professora, faz design de sobrancelha, faz aquela trança, já sai linda. Pode ser atendida também nos cursos, né, Nívia? Maravilhoso. E um relato que você colocou agora, a mulher, né, sai ali toda arrumada. E como isso tá ligado, viu, gente? Porque a pessoa que tá sofrendo violência ou tá acontecendo alguma coisa, ela não vai ter vontade de se arrumar. Ela vai estar numa melancolia, uma tristeza muito grande. Então, às vezes, nós querendo orientar de uma forma, falar, olha, vai se cuidar mais, vai acontecer mais coisas, então a gente precisa ter a sensibilidade de olhar para o outro, entender a dor do outro e saber como apoiar. Porque a gente às vezes está ligado muito, olha, vamos atrás dessa mulher, vamos empoderar ela. Eu falo empoderamento, eu gosto e não gosto muito dessa palavra empoderamento, porque parece que é uma super mulher e nós não somos super mulheres, nós somos mulheres. Então, assim,
E às vezes a questão da autoestima, porque às vezes separa realmente para beleza, essas coisas, porque ela tá num sofrimento tão grande que ela não tem condições, ela vai se olhar no espelho, ela não tá se reconhecendo mais, ela não vai ter mais aquilo. Então, a gente pode ir chegando, acolhendo um pouco, aí depois vamos arrumar mais o seu cabelo, o que você quer fazer, qual é a sua vontade em relação a isso. Então, são ferramentas que a equipe toda utiliza, que a gente vê muitos resultados, viu, Andréia? Nossa, que bacana. Isso, por isso que o podcast em ação vem exatamente para mostrar, isso tem que ser visto, para a gente também impactar a comunidade, para apoiar essa causa. Quanto mais apoio, mais pessoas, mais mulheres, mais vidas serão atendidas pelo Instituto Elas através de todos os programas. Eu quero aproveitar aqui essa audiência que está maravilhosa. Anderson Almeida, Vicky, Cristiane entrou aqui também, Radassa. Vamos soltar um sorteio agora? Porque daqui a pouquinho nós vamos finalizar, tem mais algumas perguntas importantes aqui. Então nós vamos sortear a Rose, que é ela que é a mulher dos brindes, hein? É ela que comanda ali os brindes. Nós vamos sortear uma camiseta ou é a caneca? A caneca. Ai, Onde que tá a caneca? Deixei ali na recepção, a caneca. Numa caixa. Alguém vai pegar. Bonitinha, toda personalizada. Alguém vai pegar aqui pra gente. Vamos fazer o sorteio da caneca. E nós também trouxemos aí uma parceira do Instituto Elas, sempre está apoiando, que é a Gisele, é isso? Conta um pouquinho dela para nós. Isso, a Gisele, eu já fui lá, ela até me melhorou meu cabelo de manhã. É verdade, ela assistiu. E ela falou assim, ela é vice do Instituto também, uma parceiraça. Maravilha. E ela colocou, não, Dani, eu vou estar apoiando também, quero dar um brinde para essas mulheres, para poder apoiar elas diretamente. Olha aí, atenção, você que está na audiência, hein? Você está assistindo, está compartilhando, mas você pode ganhar. Nós vamos falar uma palavra-chave aqui. O que a Cagi passou para a gente fazer o sorteio? Ela Dani? colocou uma escova. Aí a gente pode participar também? Espaço Beleza, viu, gente? Uma profissional super bacana. Vamos e ela abrir a caneca. vai... Vamos. Ela deu pra gente uma escova maravilhosa. Uau! Olha aí a Elaine. A Elaine, que acabou de entrar. Eu preciso mandar um beijo pra essa maravilhosa. Elaine, venha fazer parte com a gente do Instituto Elas. Apoia outras mulheres. Você que trabalha com mulheres. Quando nós passamos lá pela clínica da Elaine, você vê aquela mulherada sendo atendida por tanto carinho. Elaine, vamos conversar depois pra você apoiar aqui o Elas, hein? E quem sabe a Elaine pode ganhar aí essa caneca maravilhosa que a Rose vai mostrar pra vocês. Olha lá, gente. Olha, linda. também, né? Arte personalizada, tá? A gente começou agora a trabalhar com a questão dos mimos, né? Para as mulheres, não só para as mulheres, mas assim, a intenção é o quê? É você presentear aquela pessoa que você ama. Aí aqui tem frases que nem essa aqui mesmo, ó. Nada é mais forte do que uma mulher que se reconstruiu. Então, assim, entre outras, a gente vai trabalhar com esses mimos para poder presentear as mulheres, presentear as amigas e dar um fortalecimento para essas mulheres também, né? Deixa eu ver, exatamente. Lá no Instituto Elas, pessoal que tá na audiência aí, é importante frisar que lá tem camisetas, tem as canecas, ó, vou mostrar aqui pertinho para vocês. Tem agenda também para quem ainda não conseguiu comprar sua agenda, compra lá com precinho super acessível. Para onde vai esse fundo? Todo o valor que vende camiseta, caneca, agenda será totalmente revertido aqui para o Instituto Elas para promover aí as ações com as mulheres e crianças também. Que tal, Dani? Vamos já aproveitar essa audiência maravilhosa para fazer um sorteio. Perfeito, já Sacode anima a aí. mulherada. Nós vamos falar uma palavra-chave. Atenção, pessoal que está na audiência, agora comigo. Quer ganhar essa caneca do Elas? Então, peraí, não vai ser tão fácil assim. Vou te dar uma missão. Já curte, compartilha pelo menos para uma pessoa, um grupo da família, amigos, amigas, essa live aqui. E também entra lá no Instagram do Instituto Elas, que é Instituto_Elas, para você conhecer um pouco mais tudo que sempre estamos postando lá, tudo sobre o impacto do Elas aqui na vida das pessoas. Obrigada, Elaine, será um prazer nosso ter com a gente. Eu quero apresentar você que é para essa mulherada aqui, para a gente fazer a diferença e fortalecermos, apoiar outras mulheres que precisam recomeçar. Então vamos falar uma palavra-chave, eu pensei em algo aqui, vou fazer a honra, bora? Sim, então ótimo. quem comentar primeiro, deixa eu pensar, nada é mais forte do que uma mulher que se reconstrói. Então,
Pra você, esse sorteio vai ser especial para mulheres. Os homens estão aqui apoiando, mas atenção, mulher. A primeira mulher que comentar vai levar essa caneca. Comenta assim: eu sou uma mulher forte. Vamos ver quem vai. A gente tem um delay aqui, tá? Não é normal no YouTube, né? Tem um delay. Então daqui a pouco chega. Eu sou uma mulher forte? Ah, não, você não vale, né? A técnica não vale. Ela fez. A técnica foi mais rápido que a audiência. Comenta aí. Eu sou uma mulher forte e ganha essa caneca. Chegou a mensagem aí pra você? Tomar aquele café, aquele chazinho. Tá aqui, ó. Comenta aí. Quem que comentou? A Juliane. Quem que é? Cibertone. É isso, Alisson? Confere aí. Cibertone é a primeira que comentou? Então, passa aí pra nós. Precisamos chamar você, né? Você chama ela no particular? É possível? A Sam, que está aqui com a gente, nos apoiando na técnica, ela vai dar um jeito de chamar você, no particular. Cibertone ganhou, eu sou uma mulher forte. É isso aí. Mas várias outras mulheres comentou, viu? Lena, Radassa, os homens também aqui. Depois no Instituto. Gente. Além de você adquirir uma caneca maravilhosa, essa é uma das artes, mas tem outras artes também, né? Ainda você ajuda os serviços do Elas. Então, assim, realmente, gente, entra lá no site nosso, já vai estar também o link para vocês acessarem, para fazer as compras das canecas, das camisetas. Então, assim, galera, vale super a pena. Além de ficar fashion, ficar com mensagens de fortalecimento, presentear os amigos e ainda ajudar numa causa que é muito importante aqui para Bauru. Muito bem. Você viu que gostou desse bate-papo? Já tá acabando, tá fluindo de um jeito que tá tão legal. Sim. E o pessoal tá pedindo que tenha mais podcast. Nós voltaremos e estaremos anunciando em breve. Tá, e André, é só importante colocar também, então, como a Rô colocou que é tudo revertido para o Instituto, que lógico, a bandeira do Instituto é a proteção para a mulher, mas a gente tem algumas parcerias super importantes que vai chegando, Nenê, como a Nenê já colocou, porque o atendimento é aberto. Então, atende mulher migrantes, imigrantes, mulher trans, todo tipo de mulher que necessita realmente do apoio. Sim. E esse projeto aí que as meninas estão desenvolvendo com delicadeza, com olhar humanizado. Tem a parte técnica, mas tem muito olhar humanizado e vontade realmente de transformar vidas. Que maravilha, Dani. E também nós temos aqui, uma mulher, a Kátia Meirelles, a nossa intérprete de Libras. Essa ponte para você, Kátia. Obrigada por estar conosco. Esse podcast também é um podcast inclusivo. Acho que nós pensamos isso com muito carinho para chegar essa mensagem para pessoas que, precisam ouvir em Libras. Não sei se é assim que fala, Kátia. Depois você precisa me dar uma aula sobre isso, hein? Fechou, Kátia? Bom, agora pra gente finalizar já. André, eu preciso falar de mais 2 serviços. Por favor, vamos finalizar. 2 serviços. Vamos, lógico, isso é importante. O Elas não funciona só aqui na cidade de Bauru. Nós também temos o Instituto Elas lá em Presidente Prudente. Nós temos uma residência inclusiva chamada Eles e Elas, que trabalham com pessoas portadoras de deficiência. Que maravilha. Então, é um programa muito valoroso lá em Presidente Prudente. E obra, da nossa idealizadora. Obra também, de Daniele. Mas não vai parar só por aí. Não vai parar só por aí, não. Ela foi para outro continente, Ela levou aí o nome do Instituto lá para Angola. Então tem o Elas Sem Fronteiras. Sim. Como que é o Elas Sem Fronteiras? Olha, isso foi um desafio. Eu falo que quando a gente iniciou, eu sempre quis trabalhar com mulher negra, com garantia de direitos. E eu tinha algo com Angola muito forte, muito forte. Falei, a gente vai tentar fazer uma parceria, e as coisas foram acontecendo. Tinha parceiros quando a gente fundou Elas, e a gente queria que os nossos valores do Elas, quando nós fundamos, que tivesse angolanos, tivesse mulher indígena, tivesse uma pessoa com deficiência, pra gente trabalhar os nossos valores mesmo. Tudo que nós queríamos pregar.
E foi com essa parceria que uma dessas pessoas que trabalhavam com a gente que me apresentou a Dani lá de Angola, e fomos para lá já 2 vezes, fizemos curso profissionalizante, formamos meninas lá em Angola, então a gente já está conectado com os atendimentos lá também. Que maravilha. Sim. Isso é importante demais, gente. Parabéns pela garra de vocês. Incrível, Dani. E Dani, eu acho que é muito importante entender um pouco melhor. Você acabou de falar aí de desafios, né? E você como idealizadora, quais foram os maiores desafios ao longo dessa jornada, desde o início? Os maiores desafios? Você chegou a algum momento e falou, nossa, será que vale a pena? Será que eu estou no caminho certo? Sim, eu acredito que convencer as pessoas do que você é capaz. Eu acho o maior desafio. A todo momento você precisa convencer, falar assim, nossa, mas quem que está à frente? É uma mulher? É tal pessoa? E muitas vezes as pessoas ainda comparam seu aspecto físico, se você é bonita, se você é feia, para às vezes o cargo que você tá, ou por causa dos seus valores, não às vezes pela sua competência, pelas suas habilidades, ou sempre achando, ela teve apoio de alguém ajudou ela, como foi isso? Não foi a sua luta, não foi os seus valores. Então isso me incomodou muito. Que as pessoas tentam transformar aquilo que você lutou, que você acreditou, em, às vezes, ataques a todo momento. Então, eu vejo que isso é um grande desafio, mas isso faz parte do processo, porque quem nós temos que convencer somos nós mesmos. Nós precisamos nos convencer que tipo de caminho nós queremos. Então, quando eu pensei em traçar essa trajetória, eu sabia que ia ter desafios. Não sabia que ia ter tantos. Mas eu sabia que ia ter desafios, porque o caminho vai se encurtando cada vez mais e você vai seguindo firme. Então, acho que o maior desafio realmente é você provar para as pessoas que você é capaz e que você consegue desenvolver as coisas com suas próprias habilidades e com a sua equipe. Como eu disse, com a sua equipe. É incrível, Tá? Dani. Muito bem colocado. Eu acho que eu ia perguntar agora, que mensagem que você quer deixar para a nossa audiência, pessoal que está nos assistindo. Olha essa lição que você nos deixou. Sim. E o maior desafio são as pessoas, né? Eu imagino que para chegar hoje, a 5 anos, com o tanto de programas que vocês têm, o impacto, são outras pessoas, outras coisas que acabam, às vezes, Sim. bloqueando Sim, ali. e eu impedindo. lembro, Andréia, olha, como se fosse ontem. Eu chamei as meninas, falei, olha, meninas, hoje eu estou em outra trajetória da minha vida, mas quero realmente deixar as meninas que estão à frente para desenvolver cada vez mais. Sim. Mas quando a gente entrou, não tinha, ou a gente acertava ou a gente acertava. Certo. Não tinha meio termo. Não tinha, porque nós estávamos tudo ali, tudo unidas no mesmo sonho. Ou a gente faz isso dar certo, ou cada um vai embora para sua casa e vai. E às vezes as pessoas olham o elas agora e falam, nossa, que grande, que tal coisa. Mas nós sabemos como nós começamos. Sim. Nós sabemos tudo que nós tivemos que fazer. Eu lembro quando eu convidei, chamei ela, a gente pegou um dia para fazer uma faxina, para desenvolver as coisas, para fazer bazar, para vender as coisas na feira do rolo. Gente, é muito difícil. É muito difícil começar. O mais importante Muito é não difícil. desistir, Não Dani. desistir. Isso que eu falei. E a roda é assim a todo momento. Por isso que é muito importante as mulheres se apoiarem, Andréia. Muito importante. E você sempre tratar as pessoas com respeito. Uma vez você tá aqui, depois você tá aqui. Exato. Uma vez você tá aqui, às vezes eu vou ser sua chefe, você vai ser minha chefe. Eu vou precisar da sua ajuda, você vai precisar da minha. Então, o que é a base de tudo, de qualquer negócio? O respeito. Respeito. O respeito, a seriedade com que você leva aquilo. E aí você vai abraçando. As pessoas vão abraçando a sua ideia. E isso que conecta pessoas. Uau, É isso. sensacional, viu, Dani? Muito obrigada por compartilhar. Eu acho que foi muito importante as pessoas ouvirem isso, porque ninguém é melhor que ninguém. O Sim, respeito é sim, a base. é a base de tudo. E você, Nívia, qual mensagem você gostaria para a gente finalizar essa grande Sim, estreia sim. do podcast em ação do Instituto Elas? Nós vamos finalizar já. Já tem. Vamos deixar assim uma mensagem sua, igual você falou, né? Você se formou em serviço social, é um propósito de vida trabalhar com isso. O que você tem aí para falar para as mulheres que estão tentando recomeçar, baseando na sua história de vida, a mensagem que você sente no seu coração para deixar para quem está nos ouvindo agora? Então, Andréia, você sabe que quando eu recebi o convite,
da Daniele, eu estava passando por um momento bem difícil, bem delicado da minha vida. Minha mãe, de 60 anos, ela tinha tido um AVC e ela ficou totalmente debilitada. Ela ficou acamada, dependente das filhas para tudo, né? E ela ficou 2 anos e meio numa cama, dentro da minha casa, né? Então vai chegando num determinado momento que você começa a repensar, né, a sua vida, o que está acontecendo, por quê, se questionando. E aí a Daniele surgiu, eu lembro como se fosse hoje, meu telefone tocou e ela disse que tinha um convite para me fazer. Vamos almoçar, vamos almoçar. E ela me fez o convite, né? No primeiro momento, eu não quis aceitar, porque eu falei assim, Dani, a minha situação é essa, eu não tenho condições de aceitar, porque é um desafio gigante. E você no momento ali, cuidando da sua mãe. Exatamente, bem delicado, eu e minha irmã. E o que te motivou, então, a aceitar ser a presidente do Instituto Elas? O que me motivou foi a garra e a determinação que a Daniele tem para conquistar os objetivos dela. E eu precisava desse incentivo, dessa motivação, para me tirar daquela situação de dúvidas, de incertezas e me levar para uma outra posição que eu podia, que tinha uma esperança, que existia uma esperança, sabe? Que a vida não era só aquilo, não é, aquela situação ia passar. E que tudo iria dar certo. E tinha tudo para ser diferente, né? A gente tem que aprender a compreender que as situações na vida da gente acontecem com um propósito, nada é por acaso. Né? E que se de repente eu não tivesse abraçado esse convite, essa oportunidade, talvez hoje eu estaria numa depressão, né? Eu não sei como eu estaria hoje, na verdade. Mas isso me tirou de uma situação que eu não via saída e me levou a ressignificar a minha vida. Que maravilha, olha aí. Muito bem. Parabéns, é importante. Decisões que mudam o nosso Mulher futuro. forte, Né? forte. Ô, Rose, eu vou deixar o último sorteio com você, que temos aí uma camiseta. Não é escova? A escova. É a camiseta não, é a escova. Eu vou deixar pra Se você quiser deixar a escova pra mim, tudo bem. Não, quem tá aqui não pode participar. Alisson, não comente mais. Você pode pedir pro pessoal Posso comentar. já vou comentar aqui. Rose, vamos fazer primeiro o sorteio e já você dá sua mensagem aí pra gente finalizar essa grande estreia do podcast em ação do Que Instituto bacana, Elas. que bacana. Então, pra ganhar uma escova da Gi Sim, Gi Crivellari. Crivellari, uma ótima profissional, Sim. cabeleireira, apoiadora do Instituto Elas, uma escova pra você ficar linda, empoderada, maravilhosa. Eu vou deixar pra Rose, tá? Ela joga aí a palavra-chave. Quem falar primeiro ganhou, é isso, Rose? Fechou. Então, já que a gente está falando, né, da trajetória do Elas, do Instituto, vamos lançar aí, Seja Elas. Ótimo. E- Muito bem, amada. Seja Elas, isso. Pra quem comentar Seja Elas... Hashtag. Hashtag. Seja Elas. Boa, Rose. Hashtag Seja Elas. Vai ganhar a inteira. escova da Gi. Vai ganhar a escova da Gi. Vou deixar aí pra vocês. Enquanto isso, vamos ver se alguém... Que às vezes, pessoal, tem um delay aqui até chegar a mensagem normal, partes técnicas, a gente não se explica, nós temos os nossos técnicos aqui. A gente conversa. Seja Elas. Alguém respondeu. Lena. Sam, só fala pra mim quem tá falando primeiro, que tá chegando um monte aqui. Seja Elas. Hashtag Seja Elas. Você falou primeiro, depois a Helena Costa. Tá, eu preciso saber quem que é a Agência C. Eu preciso saber do nome. Agência C, fala quem é você que está por trás da Agência C. Conta aí pra gente. O arroba do Instagram também.
Isso, maravilha. E manda já o arroba do Instagram pra você, então, parabéns, Agência C. Só fala seu nome, o arroba do Instagram. Parabéns, Agência C, é o nome do canal que tá nos seguindo aqui. Tá seguindo a gente, né, Agência C? Só vai ganhar quem estiver seguindo lá o Instagram, o YouTube do Instituto Elas, hein? Ô, Rose, pra gente finalizar, então, você que também abraçou essa causa com a Dani desde o início, esse trabalho que é tão nobre, que quando nós trabalhamos com propósito, o propósito não tem preço. Não é por valor, não é por salário, não é por... É propósito, né? Não, vida. com certeza. E você se emociona, olha lá o olhinho dela. Não, com certeza. Assim, eu que tô desde o início, a Dani falou, até tava passando algumas imagens ali, a gente fica voltando, né, refletindo tudo que a gente passou ao longo desses anos. E não foi fácil chegar até aqui. Aliás, não é fácil, né? Todos os dias é um desafio. A gente tem que se ressignificar todos os dias, porque não é fácil lidar com a dor do outro, né? Principalmente a gente que tá ali na linha de frente do abrigo. As mulheres, elas chegam feridas, não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente. Então, lidar com a dor do outro é muito difícil. E esse desafio de estar no Elas, de estar à frente no Elas, eu sempre falo muito isso com quem chega no Elas, né? A gente precisa entender a essência do trabalho, a essência do serviço. Não é simplesmente trabalhar. A gente tem que entender o outro, nos despir de preconceitos, trabalhar realmente por elas e para elas. Dar oportunidade para essas mulheres que querem mudança. E as que não querem mudança, a gente está com elas também, né? Pegando um gancho em cima disso, deixa uma mensagem, então, para toda a nossa audiência que está nos ouvindo agora. Eu acho que é assim, principalmente para as mulheres, né? Para elas não terem medo. Elas não terem medo de denunciar, de buscar ajuda. A gente está aqui, tem uma rede de apoio imensa em Bauru que pode apoiá-las. O rompimento do ciclo da violência não é fácil. Sair do ciclo de violência, a gente sabe que é muito difícil. A gente tem relatos de mulheres que estão há 15, 18 anos vivendo nesse ciclo de violência, mas nunca é tarde. A gente teve uma senhora com 65 anos que foi pro abrigo. E ela largou o marido e foi. Ela buscou ajuda. Então, nunca é tarde. E a gente está aqui. A gente tem uma equipe especializada, a gente tem uma equipe preparada para acolher a mulher. E assim, realmente, eu só tenho gratidão. Gratidão no meu coração por tudo que eu vivo e vivi até aqui. Os desafios são muitos. Não é fácil. Os desafios são muitos. Diária. Tem dia que a gente chega em casa assim, exausta, eu deito no chão, meus cachorros vêm me lamber, eu falo, vem cá, que a mãe tá... Hoje a mãe tá cansada. Não é fácil. É propósito, né? Mas eu acho que é um propósito de Deus pra nossa vida, porque todo dia é um desafio. Sim. E eu tenho certeza que nem eu falei desde o início, diferente de como elas entraram no abrigo, sem dúvida elas saem. Mas não só as mulheres do abrigo, todas as mulheres que a gente atende, elas saem com outra visão, sem dúvida nenhuma. Eu ali... participando dos programas, vendo de perto, eu senti isso aí mesmo, viu? E não ter medo de recomeçar. Eu acho que é isso que a Rô colocou. Não ter medo de recomeçar. Independente da idade, do momento, da classe social. Todos os dias nós vivemos algo diferente. Não ter medo de recomeçar. É isso aí, pessoal. Vocês puderam acompanhar o Instituto em Ação, o podcast em ação do Instituto Elas. Eu tô super empolgada já para a próxima entrevista. Nós fizemos questão de trazer aqui a idealizadora do Instituto Elas, a Nívia, presidente, e também a Rose, coordenadora das Marias, e também, né, desde o início aí, levando com todo o propósito, o amor, junto com a Dani, agora a Nívia, e toda a equipe envolvida do Instituto Elas. Tem muitas pessoas ali no escritório, nos programas, assistentes sociais, psicólogas. Nossa, é muita gente que nós vamos ficar aqui, né? Sim, tem muita Nós vamos gente. ficar aqui. Tem muita. E quando eu, só para encerrar também, quando eu passei, eu falo assim que eu passei o bastão, porque existe a Nívia, existe toda uma diretoria por trás que apoia ela também. Quando eu passei o bastão, é quando a gente passa com consciência, porque são pessoas competentes. E elas vão ser o equilíbrio disso. Então, hoje estou em outro cargo, né, na coordenadoria de políticas, mas não tem como a gente apagar. É a sua história. Exato, é a sua história. Faz parte da história. E quando eu falo isso, que todos os dias a gente recomeça, que a gente faz escolhas na nossa vida. Todas nós três fizemos escolhas, mas sempre com respeito umas com as outras. De até onde vai o nosso limite e até onde a gente pode chegar. Isso é muito importante.
Gente, eu quero a Dani aqui todo o podcast, porque você viu Reflexão, como a reflexão. doutora Daniele Camargo traz Reflexão reflexões na vida que vem como uma flecha aqui no nosso coração. Você sentiu isso aí também? Pessoal, é isso aí. Tem gente, mas já tá acabando. Ok, a gente volta, vamos estar anunciando. Segue o Instagram, a Sam, a nossa querida Alisson vai colocar para você aí seguir o @ do Instituto _ela. Segue lá para você acompanhar um pouco mais. Eu quero agradecer muito toda a equipe de apoio que nós tivemos aqui, o Kleber aqui da Aura Studio, o Flávio ali na técnica também, que conduziu com maestria aqui conosco, a Kátia, maravilhosa ali. Eu quero o Libras e te elogiando, Kátia. Você é linda, maravilhosa. E muito obrigada pela sua participação. Palminhos pra Kátia. Né? Sam, muito obrigada. E eu tenho um carinho muito especial por todos vocês lá no Instituto Elas, porque a causa de vocês é a minha causa também. Então eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui conduzindo o podcast em ação do Instituto Elas. Então, até a próxima. Já siga o Instagram aí com a gente, pessoal. Até mais. Mais. Tchau, gente. Até mais.